Olá! Estamos ao vivo para mais uma Sacada HT. Preparamos um conteúdo sensacional para vocês hoje. Estamos aqui ao vivo no Face e no Instagram. Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando vai nos dando oi. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Oi, querida. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer quando o que a gente quer tá demorando para chegar. Você já teve essa impressão de você desejar, querer alguma coisa e parece que o negócio assim não desenvolve? Tranca, dá tudo errado, não chega. Nos conte aí, quem for entrando, se já aconteceu com vocês. Se você já não se perguntou, mas por que isso não acontece? Mas por que tá demorando? Quem quiser mandar perguntas, gente, o pessoal que tá chegando no Facebook, no Instagram também. Camila, se tu tiver alguma pergunta, algo que tu queira saber sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, ou algum caso, alguma coisa em especial da sua vida que você queira uma orientação, pode escrever que a gente tá aqui ao vivo para responder. É muito bom quando a gente tem essa troca e que vocês nos fazem perguntas e a gente pode usar esse tempo aqui para compartilhar experiências, certo? Deixa eu dar boa noite pro pessoal do Facebook. Oi, Miriam, querida, saudades de ti. A Miriam, nossa querida aluna do programa Serenidade, lá de Santana do Livramento. Como está aí, Miriam? A Lurdinha também tá dando boa noite pra gente. Boa noite, querida. Boa noite, Lurdinha. Se vocês tiverem alguma pergunta, vamos fazendo, que a gente vai estar acompanhando. Quem for entrando no Face, dê seu oi aqui, porque senão a gente não sabe quem tá ao vivo aí nos acompanhando. No Facebook a gente não consegue enxergar quem são as pessoas, então todo mundo que chegar tem que nos dar um oi pra gente poder reconhecer vocês. Que é amor, carinhas apaixonadas. A gente também te ama, Miriam, amada. Bom, vamos lá então, gente. A Tchelle fez uma introdução, né? E a gente tava refletindo sobre qual seria o tema da nossa conversa de hoje. E eu acredito que esse tema é um tema bem pertinente, porque todos nós, em algum momento, sentimos que aquilo que a gente quer pode, em determinado ponto, estar demorando, e a gente se vincular a essa demora. E essa demora, esse julgamento de demora, pode impactar nossa energia, pode trazer grandes conflitos internos mesmo, né? Muitos clientes já nos procuraram justamente com essa questão da demora, né? Que pessoas que estavam ou procurando um trabalho, ou para passar num concurso, ou mesmo a estabilidade profissional, e em momentos de estagnação, sabe aquele momento onde parece que a gente entra num platô? O que a gente faz nesses momentos? Então esse assunto que a gente vai abordar hoje. Camila fez uma pergunta. Camila, querida, olha, a tua pergunta é bem pertinente com o que a gente vai falar. A pergunta da Camila foi: que estratégia vocês usam para melhorar a ansiedade? A gente pode dizer, Camila, que os 5 pontos que a gente vai abordar nessa live sobre a demora se enquadram nisso, né, Tchelle? Com certeza. Então você fica aí com a gente. Se até o final essa sua pergunta não for respondida, você fala aí que a gente elucida o que ficou de dúvida ainda, tá? Mas ela se enquadra em tudo que a gente vai falar. E aqui a Miriam, querida, falou paciência. Um ótimo momento para exercitar a paciência. Verdade, Miriam. E isso começa a exercitar a paciência, começa com o primeiro passo que a gente desenhou para vocês, que é confiar na ordem natural das coisas, sem julgamentos. O que acontece? Como a Ellen falou no início, a demora é um julgamento que a gente vai colocando. A gente coloca um julgamento atrás do outro. Ai, tá demorando. Pro outro foi rápido, pra mim tá demorando.
E fica se envolvendo naquilo, e não chega, e não chega, e não chega. E eu fico olhando para isso, e perguntando, mas quando é que vai chegar? Mas eu não sou merecedora de chegar a isso que eu quero. E a gente tem que aprender a confiar na ordem certa das coisas. Pra gente ter alguma coisa, eu desejo, eu lanço um querer, eu lanço uma intenção, e até isso se materializar na sua vida tem um tempo, né? E hoje a gente vai dar dicas de como você faz para diminuir esse tempo. Mas o primeiro passo é como a Miriam disse, a gente exercitar a nossa paciência, é a gente confiar. Nós somos homens de pouca fé. Sim, às vezes a gente fala que tem fé, a gente fala que acredita. Mas na vida real, no dia a dia, a gente tem pouquíssima fé. Acontece uma coisa errada e a gente já começa a achar que não vai dar certo. Uma pessoa te diz não, tu acha que já não é mais aquele caminho. Aconteceu um conflito, você acha que já não é mais por aqui, que nada vai dar certo. Você acha que isso é ter fé? Ficar duvidando, ficar olhando para o que não tá bom, ficar olhando a demora. Fé é um exercício diário. A gente confiar nessa divindade, confiar na ordem natural das coisas. E exercitar a paciência tem a ver também com desenvolver a fé. Exatamente. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui do Instagram que começou a chegar. Olá, Neves! Olá, Inês, querida, minha Dinda, amada do coração. Muito bom te ver aqui. Olá, Costaneiro. Olá, Fabi Essência, às vezes os logins do Instagram não consigo pronunciar muito bem, mas olá, Fabi, seja muito bem-vinda. Olá, Especiale Gourmet. A gente tá falando aqui sobre o que fazer quando as coisas estão demorando para chegar, para quem tá chegando agora. E a gente vai falar sobre estratégias de como potencializar isso. A Camila perguntou que estratégias a gente usa para melhorar a ansiedade. E a gente usa ferramentas, né, Camila, que são as técnicas que a gente ensina em assessoria individual e em curso. Mas tudo que a gente falar aqui vai se enquadrar nesse ponto, como eu já falei. Agora, a questão da ansiedade, ela tá muito relacionada ao nível de medo. Muito relacionada. A ansiedade é quando a gente cristaliza no nível de medo, é quando a gente tá com a nossa mente focada no pior resultado. Um certo grau de ansiedade, gente, ele é benéfico, ele é preparatório, ele faz com que a gente se prepare, com que a gente tenha cautela, com que a gente tome medidas de segurança. Agora, a questão é que hoje em dia a gente assimila e interpreta todos os estímulos como perigosos e muitas vezes não são. A gente tem preocupações em excesso. E tudo isso também se dá em função do mundo que a gente vive, né, gente? Que é um mundo recheado de estímulos, a gente recebe informação em tempo real. E se a gente não puder administrar de uma forma adequada esses estímulos que chegam, a gente vai desenvolver a ansiedade. Então essa é uma questão bem importante. Agora, quando a gente tá com dúvida e temendo o pior resultado, aí sim a nossa ansiedade fica exagerada, fica num nível realmente patológico. E é essa questão que a gente quer falar com vocês também, o segundo ponto para o que fazer quando as coisas que a gente quer não estão acontecendo, é realmente administrar a nossa dúvida, o nosso medo, a nossa ansiedade. E como que a gente pode administrar isso? Com a qualidade dos nossos pensamentos e com a qualidade das nossas emoções. Educando a nossa mente, educando os nossos pensamentos a ter pensamentos de alto padrão. Porque o que acontece, gente, é que
aquilo que a gente quer em termos de realização de objetivos tá numa determinada frequência vibratória, tá num nível. E quando a gente começa a sentir ansiedade, quando a gente começa a duvidar dessas questões, duvidar de que a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente quer, a nossa vibração, ela baixa. E aí a gente começa a se colocar numa bola de neve, que é a demora tá acontecendo. E isso pode ser inerente ao caminho em alguns momentos. E tá tudo certo. Só que a questão é que quando a gente começa a duvidar, a sentir medo, a sentir ansiedade, em função desse padrão vibratório baixo, em função desses medos, a demora se perpetua. Porque toda vez que eu sinto medo, toda vez que eu sinto dúvida, eu me afasto dos meus objetivos. Então a gente acaba vibrando ainda mais na demora, a gente acaba colaborando para essa demora quando a gente se preocupa, quando a gente duvida, quando a gente teme. Então veja como é comum a gente alimentar esse ciclo. Então é por isso que a gente precisa entender como que a nossa mente funciona, entender o mecanismo de criação da realidade para que a gente possa atuar de forma positiva e realmente nos direcionando para aquilo que a gente quer e não contribuindo para a demora e não contribuindo para os problemas que a gente eventualmente está vivendo. Então esse é um ponto bem importante. É importante entender, né, Ellen, como funciona essa parte vibracional. Porque o que acontece, gente? A gente não enxerga, mas existem várias frequências ao mesmo tempo. Isso aqui não é que a gente tá nessa distância aqui entre eu e a Ellen, entre nós e vocês. Isso aqui não é vazio. Isso aqui é cheio. Tanto que vocês estão nos assistindo porque tem uma onda passando e levando a internet até vocês. Vocês não estão vendo fio nenhum. Existe uma vibração, uma onda que está chegando aí no teu celular e você está conseguindo nos ver. Os nossos pensamentos, eles também emitem uma onda, emitem uma energia. E a gente recebe aquilo que a gente está conectado. Por exemplo, para vocês assistirem essa live, esse ao vivo, vocês têm que estar conectados no Conexão HT. Vocês têm que entrar no perfil do Conexão HT e aí vocês vão se conectar com a gente, né? Então vocês entram no perfil, se conectam com a gente. Quando você emite medo, dúvida, ansiedade, você está se conectando com o canal, com a frequência do medo, da dúvida, da ansiedade. E aí o que você recebe? Tudo que você conecta com o canal é daquele canal que você assiste. Não tem como você assistir a nossa live em outro canal. Você tem que conectar com Conexão HT para assistir a nossa live. Então, você conecta com medo, com ansiedade, o que você recebe? Mais medo, mais ansiedade. Aquilo que você quer, seus sonhos, seus desejos, seja lá se é um relacionamento, se é mais dinheiro, se é se sentir bem no trabalho, se é saúde, qualquer coisa que seja o seu desejo. Quando você pensa nesse seu desejo, quais emoções estão ligadas a ele? Normalmente os nossos desejos estão ligados a emoções de alto padrão, de paz, de amor, de felicidade. Então, para você alcançar os seus desejos, você vai ter que mudar de vibração. Porque enquanto você estiver, por exemplo, na vibração da ansiedade, você só vai receber o que está no padrão da ansiedade. Se você quer as coisas que estão no padrão
de amor, de paz, de felicidade, você vai ter que conectar com esse canal. E aí você vai começar a receber. Então, primeiro, você tem que se conectar com esses níveis energéticos altos, para depois você receber. Muitas vezes, quando a gente tá na espera, achando que tá demorando, é porque a gente tá conectado com os canais de falta. A gente tá olhando pro que falta, a gente tá desejando muito aquilo e a gente fica na espera. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um trabalho ideal. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o relacionamento ideal. Eu só vou ser feliz quando eu me mudar de Porto Alegre, por exemplo. Enfim, ou qualquer coisa. E aí, por que a Ellen falou que demora, a gente está colaborando com a demora? Porque a gente não tá na energia, a gente não tá no canal de onde chega. Você tá em outro canal, você tá no canal da falta. Então, que venha mais falta. Então, fique atento a que canal você está conectando. E isso é momento a momento, né, gente? Porque cada pensamento é uma descarga eletroquímica. A gente tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. E nenhum deles é inocente. Cada pensamento cria uma vibração que vai produzir uma emoção no seu corpo, né? A vibração, ela se dá através da nossa emoção. Então, essa emoção tá conectando algo. Então, isso é muito, 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 muito importante você ficar presente. Olá, Sandra! Olá, Helena, querida, nossa aluna do programa Serenidade. Olá, Ana Castro. Olá, Ana. Saudades de ti, mas é tempo que eu não te via por aqui, Ana. Muito bom te ter aqui. Deixa a live gravada. Vamos deixar gravada sim. Vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas, né? Que é o tempo normal. E no Facebook Especial e Gourmet vai ficar permanentemente. Então, se você não conseguir acessar nessas 24 horas, você vai para o nosso Facebook, que é Conexão HT, e lá vai estar a gravação, certo? Olá, Advertipes. Vamos ver aqui quais são os comentários do Facebook. A Ivanete, oi meninas, olá querida, o José Eduardo, como vocês são lindas, muito obrigada José Eduardo pelo teu carinho, muito obrigada a todos. Então vamos retomar um pouquinho os passos que a gente já falou até o momento. A gente está falando sobre o que fazer quando as coisas, né, demoram para acontecer, aquilo que a gente quer não tá chegando. A primeira questão que a Thierry falou para vocês, a gente confiar na ordem infinita de todas as coisas, confiar na ordem natural do universo, sem julgamentos, né? Porque esse julgamento de que as coisas estão demorando piora. A segunda questão é a dúvida, né? O nosso padrão de medo, de dúvida, de ansiedade, que faz com que a nossa vibração baixe e aí sim que essa demora se perpetue. E a Thierry estava falando para você sobre a questão do desejo, né? De só ser feliz o dia que tal coisa acontecer. Comecei a falar para eles do desejo, né? Exato. E que é uma coisa muito importante, gente, que é a gente ficar consciente de que nível vibracional a gente tá. E o nível que a gente fala do desejo não é aquele nível onde a gente tem a coragem de intencionar algo melhor, porque esse nível é um nível muito positivo. Inclusive as grandes coisas da nossa vida e as construções que a gente quer e que a gente intenciona, elas partem dessa coragem, né? Que é quando a gente deseja algo melhor mesmo passando por algum problema. Então esse nível de desejo, ele é saudável, ele é benéfico e é o que nos move. Agora, quando a gente tem um nível de desejo naquela forma ardente, sabe aquele desejo que a gente fala, o desejo ardente, que faz a gente se tornar apegado e dependente àquela realização? Esse é o desejo prejudicial, porque é o desejo que vem com o apego,
que é o que a Tchelle estava falando para vocês, que é quando a gente pensa, eu só vou ser feliz o dia que eu passar num concurso, o dia que eu perder 20 quilos, o dia que eu ganhar na loteria, o dia que eu receber uma herança. Só vou ser feliz no dia que aquilo que eu tanto quero acontecer. Isso é tão comum, né, Ellen? Olha, gente, isso a gente vê tanto, mas tanto nas assessorias individuais. A pessoa nem se dá por conta que ela já tá colocando uma condição para ela ser feliz. A maioria de quem chega aqui tá colocando uma condição para as coisas acontecerem. Uma condição do porquê que eu não tô bem, do porquê que eu não me sinto feliz, do porquê que eu não tenho a paz. E a gente fica completamente apegado e vulnerável nesse nível. E para quem tá chegando agora, o que a gente usa é a tabela do David Hawkins. Se vocês quiserem, pode dar um Google pra ver essa tabela de vibrações que a gente fala, né? É bem legal. Oi, Lari, querida! Muito obrigada pelo teu prestígio, tô louca pra te encontrar. Tô muito feliz que tu tá aqui, tá? Gente, e esse nível, né, que a gente tava falando e que a Tchelle falou, que muita gente vive mesmo, e se a gente não se educar, a gente entra também nesse padrão. Porque o que acontece? A gente tem na nossa educação a condição. A gente foi criado pelas condições. Não é o natural do ser humano viver sem condições. A gente não ama as pessoas incondicionalmente sem um certo trabalho mental. Um grande trabalho. Grande trabalho mental. Porque a mente, ela tá impondo condições o tempo inteiro. A gente só gosta de alguém se essa pessoa agir da forma como a gente espera. A gente só responde com educação, já vi gente falando isso. Só vou responder com educação quando forem educados comigo. Então, gente, a nossa mente, ela vive na dualidade, ela tem a condição como uma estrutura normal. E a gente precisa ficar presente para isso, que é uma grande sabotagem da nossa mente, essas condições. A gente precisa se educar a viver sem condições, a amar sem condições, a estar feliz sem condições, a desejar sem apego. Desejar pela vibração, pela emoção, porque a gente acredita que a gente está nesse mundo, que é um mundo material e que existem coisas que são físicas e que a gente pode usufruir, porém sem o apego. Sem se associar, sem associar sua personalidade ao seu valor a essas questões. Porque quantas vezes eu vejo pessoas querendo adquirir bens, conseguir uma determinada posição, ter sucesso na vida ou ter um relacionamento para se sentir amado, para se sentir valorizado. Então a gente faz as coisas por valor, por amor. E é ok, porque foi assim que a gente aprendeu. Agora a gente precisa aprender, como nessa live, a desejar sem se apegar e a amar sem impor condições. Aceitar as pessoas como elas são. Porque quando a gente aceita as pessoas como elas são, a gente pode aceitar a vida como ela é. E a gente pode aceitar a ordem de todas as coisas e entender que tudo na vida tem um processo a ser desenhado. Agora, quando a gente fica apegado, é como se a gente começasse a nadar contra a maré. Vocês percebem como a gente faz esforço quando a gente nada contra a maré? É justamente pelo nosso apego, pela nossa não aceitação. Então, isso é muito importante, é a gente desejar as coisas, porém sem apego. Saia desse nível de dependência, de acreditar que você só vai ser feliz o dia que aquilo que você tanto quer acontecer. Sabe por quê? Porque eu e a Tchelle, a gente trabalha ensinando as pessoas a conseguir aquilo que elas querem. E eu vou falar uma coisa e a Tchelle vai poder confirmar, porque com certeza ela também já passou por isso com os clientes dela. Se a gente se trabalha para conseguir algo, só que a gente se mantém apegado, o que acontece é que a gente vai lá, tem a realização e não consegue nem curtir aquela realização.
Porque em poucos minutos, poucas horas ou poucos dias, você já vai pra sua mente, você vai pro seu piloto automático de, bom, agora que eu consegui esse sucesso profissional, então agora eu preciso resolver essa questão do meu relacionamento. Então agora eu só vou ser feliz, não é só quando eu tiver meu sucesso profissional, é só quando eu tiver esse relacionamento perfeito. Porque é um padrão, entende, gente? O cérebro tá programado pra isso. Não é assim, Tchelle? E a nossa mente, ela é um buraco sem fim de quereres. A gente tem querer a todo momento, aos montes. Não para nunca, enquanto a gente estiver vivo. E tá tudo bem. E é ótimo. Sabe por quê? Porque isso pode nos impulsionar a viver. Quem tem amor, alegria pela vida é porque continua desejando. Mas continua desejando sem apego. Então todo o segredo tá em desejar e desapegar. Porque aí você pode realmente curtir o que importa. E o que realmente importa na vida é esse momento que você está passando agora. É esse momento que você está aqui nos escutando. É esse momento que realmente importa. Que é o seu momento presente. A gente só pode ser feliz, a gente só pode ser grato, a gente só pode agir no momento presente. O que passou, você não pode mais fazer com o que passou, porque passou. O que é futuro, você não pode agir do futuro, né? Você nem sabe o que vai acontecer. Agora, no presente, sim. No presente você pode estar inteiro, você pode ser feliz e você pode agir. Então, aprenda a estar consciente no presente. Porque é realmente o presente que você tem estar aqui. Claro que a nossa mente é muito barulhenta, ela está o tempo inteiro tentando nos tirar. Mas lembre-se, a sua vida é aqui e agora. É aqui e agora que você pode perdoar. É aqui e agora que você pode fazer diferente. O que passou, passou. Você acha que está demorando para as coisas acontecerem? Desapega! Nesse momento você pode desapegar e começar a ver o que tem na sua vida. Ok, ainda não chegou aquilo tudo que eu quero. Mas o que eu já tenho? O que eu já faço? Agora a Ana perguntou como desejar sem se apegar. É um desafio. Você deseja e começa a curtir aquilo que você já tem, que é seu momento presente. É assim que você deseja sem se apegar. Desejei, é isso que eu quero pro meu futuro, já visualizei, já sei exatamente o que vai acontecer. Agora o que eu vou fazer? Curtir. É claro que dependendo do seu objetivo, você vai ter que criar passos, você vai ter que ir em direção ao seu objetivo, que isso também faz parte. Mas você só pode ir em direção ao seu objetivo no dia de hoje. Por exemplo, se eu tenho a intenção de ter um relacionamento estável, mas eu tô solteira, resolve alguma coisa ficar em casa chorando? As pitangas? Não, né? Ou eu ficar em casa, ai, queria tanto namorado pra ver esse filme comigo. Resolve? Não, né? Agora, você pode desejar ter um namorado desapegado do namorado e ligar pra uma amiga. E aí, o que tá fazendo hoje? Vamos sair? Vamos tomar um chimarrão? Vamos assistir um filme? E se envolve. Se envolve no que você já tem na sua vida. Não fica lá pegado, mas quando é que o namorado vai vir? Mas será que vai vir na balada? Não, cara, de balada não dá, Deus o livre. Acho que vou ter que... Tem uma coisa bem importante, Ana, sobre essa tua questão, como desejar sem se apegar. Eu acho que uma das grandes chaves que a gente tem que virar para a gente realmente poder desejar sem se apegar é a gente entender que a gente é muito mais do que esse corpo e que a gente é muito mais do que aquilo que a gente tem.
Porque o que traz o apego é a dependência, é a vulnerabilidade. É a gente acreditar que a gente precisa daquilo para ser de determinada forma. Agora, se você entende que você é um ser, uma energia, e que você é completo e perfeito da forma como você é, em essência, e que você não precisa de nada externo para lhe completar, aí sim você tem a chave para desejar sem se apegar. Porque o real desejo sem apego é aquele desejo quando a gente pensa, ok, eu quero isso, porque isso é bom, porque eu mereço ter isso, mas eu não preciso disso. Essa é a questão. É desejar sem precisar. Eu não preciso disso para ser feliz. Tu não precisa. Eu já sou tudo isso. Você já é tudo isso. Você não precisa, por exemplo, de uma aprovação de alguém ou de um relacionamento para se sentir amado. Você já se ama. O outro vem para somar, para transbordar. Isso é o desejo sem apego. Ok, eu já tenho amor por mim. Se eu tiver sucesso profissional, ótimo, maravilha, perfeito. Mas eu não preciso ter sucesso profissional para ter o meu valor, para ter o meu reconhecimento por mim mesmo. Entende? Então, desejar sem se apegar diz respeito a não precisar daquilo que você está desejando para se sentir de determinada forma. É entender que você já é completo e perfeito em essência, que você não precisa de nada, que você já tem tudo. Você apenas deseja e usa essa experiência porque se tá aqui na vida e tem, por que não ter? Por que não? Não é? Mas você não precisa disso. Desejar e soltar e ver como já realizado. Exatamente. Essa é a fórmula para a gente se conectar com a frequência daquilo que a gente quer. Desejo, me desapego e sinto internamente que eu já tenho aquilo. Então, é exatamente isso. Tem uma pergunta da Miriam aqui. E quando chega nesse nível, Ellie, terminam ou acabam os desejos? Acalma os desejos. Isso. Exatamente. Quando a gente chega nesse nível, a gente pode desejar com tranquilidade. Ou simplesmente existem pessoas que diminuem os seus desejos, sim, quando começam a ter essa consciência do que realmente são. E isso é ótimo, mas agora a gente acalma, é exatamente isso que a Miriam falou. A gente acalma porque a gente não tem mais esse apego, porque a gente entende que é algo muito maior. Então isso é muito interessante. E é nessa, e o que é mais louco de tudo, o que é mais perfeito de tudo, é que é nesse nível que a gente realiza tudo que a gente quer. Só tem que cuidar para não entrar na zona de conforto. Porque às vezes tu fica lá, quando vê tu já tá na tua zona de conforto. E a gente é um ser em eterna expansão. E a gente tá aqui para se expandir cada vez mais. Exatamente. A expansão, ela é ilimitada. Não importa o que você já tem ou o que você já fez. Você pode ir além. E é ótimo você ter essa consciência de que você pode se expandir cada vez mais. Por quê? Porque daí você vai ser realmente apaixonado pela vida. E vai poder viver ela com toda a intensidade que você pode e merece. Porque todos que estão aqui são merecedores de viver o melhor em todos os níveis que a gente queira. Exatamente. Então, isso tem a ver com a prosperidade, né? Que a gente tá indo além. O nosso espírito, ele busca a expansão. A gente tá aqui para se expandir. Então, os desejos, eles são ótimos. A gente só precisa ficar atento a essa consciência ao desejar, né? Olá, Sol! Olá, Malik! Ah, querida, nos mandou corações. Olá, Kika! Quem entrar no Face nos dê oi também. Estão gostando? Estão nos acompanhando? Não vi mais nenhum coraçãozinho aí. Nos mandem chuva de likes. A gente adora chuva de likes aqui pra gente se empolgar nela. Exatamente. Ora! Então vamos lá. Então vamos
para o quinto passo, que é a questão, chuva de likes, que é a questão do agradecimento. Então deixa eu agradecer essa chuva de likes. É a questão do agradecimento, gente, que é a gente se colocar nessa frequência da gratidão. Quantas vezes a gente tá lá, olha que lindo! Agora sim! Chuvas de like! Ai, vocês não sabem como... Não preciso, mas adoro, né? Não preciso, mas adoro. Olha como fica lindo essa imagem cheia de coração. Que amor, vocês são os amores. Gente, então, uma questão muito importante é a questão do agradecimento. Quantas vezes a gente está envolvido naqueles padrões de ansiedade, de medo, pensando que as coisas estão demorando para acontecer e a gente esquece de agradecer. E agradecer tem a ver com entrar na frequência do amor, da alegria. E é nessa frequência que as coisas acontecem, é nessa frequência que os nossos desejos podem se materializar. Então é muito, 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 muito importante que você tenha o hábito diário de agradecer. Agradecer as coisas simples da vida. Agradecer esses coraçõezinhos que vocês nos mandaram agora. Agradecer por ter a oportunidade de conversar com vocês. Agradecer por vocês estarem aqui. Agradecer por ter saúde. Agradecer por ter uma irmã. Agradecer por ter um corpo perfeito. Por caminhar, por respirar, por estar vivo. Quantas vezes a gente abre os olhos e não agradece aquilo que a gente tem? Então isso é muito importante, né, Tchely? Com certeza. E a Ana perguntou aqui, desejar nos impulsiona? Sim. Na zona de conforto, desejamos, mas não agimos, correto? Sim, correto. Na zona de conforto a gente deseja e não age. A gente não age normalmente porque a gente está envolvido em algum sabotador. A ansiedade ou por causa do medo excessivo. O medo, ele tá por trás da quase da maioria dos sentimentos, né? A gente não age por medo, a gente fica ansioso por medo, a gente fica triste por medo de não dar certo, a gente deseja e acha que não vai acontecer por medo, né? E isso nos limita muito, e é por isso que a gente não age. Então, a gente tem que desejar e tem que limpar essas questões, porque senão realmente a gente não vai pra frente. Ou, às vezes, a nossa zona de conforto é esperar que caia do céu, sabe? Eu desejei, eu agradeci, tô aqui e agora eu vou ficar aqui esperando, porque vai cair do céu. Então tem que cuidar muito. Medito, espero, meus anjos, meus mestres ascensos vão me mandar, meus mestres ascensos vão me mandar e não faço nada. E às vezes a oportunidade está caindo no seu colo e você não tá vendo, porque você não quer agir. Exatamente. E o universo ama ação. Tanto que junto com a emoção tem ação. Então a gente tem que ter emoção e tem que ter ação. Até porque quando a gente está se sentindo muito bem, a gente age. A gente é impulsionado a agir. Agir com leveza, agir com felicidade, agir com amor. A gente vai lá e age e faz. Quando a gente está feliz, a gente não faz muito. Não dá uma vontade de fazer. Ai, tô tão bem que eu vou fazer, que eu quero agradar. Que eu quero lá, não, tá ainda bom, posso fazer melhor, vou lá e faço melhor. Então a ação, ela é muito importante. Importantíssima. De jeito, raras são as coisas que caem do céu. Às vezes acontece de cair do céu alguma coisa. Mas olha, exato, tem que ter uma ação. Até o que cai do céu a gente tem que abrir as mãos e pegar, né, Tchely? Sim! Senão não dá. Tem que ter ação. Então, isso é muito importante. Essa questão de a gente tomar consciência que a ação, ela traz um movimento para nossa vida. Então, se você tá aí na sua zona de conforto, vai lá e haja, se supere. Porque essa superação vai fazer você aumentar a sua energia. Isso é muito bom. A Lurdinha tá dizendo sim, emoção e ação. Exatamente isso. Olha quem chegou, a nossa querida Denise, aluna do programa Serenidade. Adoro ver as alunas aqui, que amor.
amor, vocês são muito especiais pra nós, todos vocês. Vamos ver quem mais que chegou que eu não dei oi. Olá, Marcelinha Leão, seja bem-vinda. Olá, Mac Fênix 007. A gente vai agora, nesse momento, retomar os pontos que a gente conversou com vocês. E eu quero que vocês digitem alguma pergunta ou algum comentário, algum ponto desses que não tenha ficado tão claro ou que vocês queiram que a gente fale de uma forma mais detalhada. Vocês podem nos falar, porque estamos chegando aqui nos nossos minutos finais, né, Tchelle? Isso. O próprio Instagram tem um tempo limite, então se vocês tiverem alguma questão, podem nos mandar agora. Olá, Fênix! Me fala, tu quer fazer alguma pergunta? Tu pode perguntar agora. A gente estava falando, gente, então para quem tá chegando agora, vamos recapitular rapidamente. Chegou atrasada, mas vai ficar a gravação, então tu pode assistir sem problema nenhum aqui no Instagram, fica por 24 horas a gravação, e no Facebook a gente deixa no feed, então você pode olhar a qualquer momento. A gente estava falando sobre o que fazer quando as coisas demoram para acontecer, quando aquelas coisas que a gente quer demoram para chegar. O primeiro passo que a gente falou foi confiar na ordem infinita e natural de todas as coisas, sem julgar, sair desse padrão de julgar as coisas, de julgar a demora, certo? A segunda questão é administrar a dúvida, a ansiedade, o medo, porque essas emoções fazem com que a nossa vibração diminua, e quando a nossa vibração diminui, as coisas levam mais tempo ainda. Então, administre essas emoções debilitantes e negativas. Outra questão, livre-se do apego, que é aquilo que a gente falou sobre a gente poder desejar sem se apegar, sem depender daquilo para poder ser feliz, certo? A quarta questão é a gente estar presente no momento. Como a Tchelle falou, a gente só pode ser feliz aqui e agora. A gente só pode ser completo aqui e agora, certo? E a quinta questão são os agradecimentos, a gratidão. É a gente poder agradecer tudo aquilo que a gente já tem na nossa vida. Poder agradecer por essa troca, por esse carinho. Agradeça tudo. Quanto mais você agradecer, mais coisas boas virão. Vamos lá que eu tô vendo que chegou a pergunta no Instagram. Vamos responder pra gente. Ai, tem umas bem boas aqui que eu já vi. Já viu, Tchelle? Quer ler então? Ó, aqui que eu tava falando. Quando a gente fica ansiosa, sai do foco que nos decidimos assim que acordamos. Podemos meditar novamente com a intenção para voltar para o eixo ou só abandonar a ideia possível? Pode fazer as duas coisas. Se você abandonar a ideia e ficar bem, tudo bem. Agora, muitas vezes a gente está no nível de ansiedade que é ótimo a gente fazer uma segunda meditação para acalmar ainda mais, para voltar a focar. Então, pode fazer as duas coisas. Pode fazer a sua meditação de novo e pode abandonar a ideia. Uma coisa bem importante, Kika, é tu entender que o que vai direcionar isso vai ser a tua emoção. Porque o que faz, de fato, as coisas se materializarem na nossa vida é aquilo que a gente sente. Então, se você tá sentindo emoções de baixo padrão, talvez seja mais interessante você fazer uma meditação. Mas aprenda a olhar para dentro e a observar aquilo que você sente. Todos os nossos sentimentos são elementos de manifestação, tanto de manifestação de uma boa realidade, quanto de uma realidade negativa. Então, a tua emoção, amada, é que vai te dizer com certeza absoluta aquilo que é mais importante pro teu momento, certo? Vamos Essa ver aqui. Pergunta super interessante, acho que a gente nunca falou aqui ainda. Pensamentos negativos podem ser decorrentes de padrões familiares dos pais e mães. Como diminuir esses padrões? Sim, com certeza podem ser, e a grande maioria de fato é. Porque a gente herda, gente, no nosso DNA crenças. Existem crenças em vários níveis. Crenças genéticas, crenças familiares, crenças históricas, vêm sim com esses padrões familiares. E o que é interessante é que vem desde a gestação. Desde antes de você ser um ser.
vivo, você já carrega toda a informação dos seus pais. O que acontece? Quando tudo começa com a primeira informação que a gente recebe, positiva ou negativa, depende do relacionamento dos pais. Esses pais, eles tinham uma relação de amor, de carinho, ou eram amantes eventuais. Se conheceram numa festa, foram lá, transaram e tiveram um filho. Aí já começa a primeira informação. Uma segunda informação a gente recebe quando a nossa mãe fica sabendo que ela está grávida. Como que essa mãe julgou esse acontecimento? Ela julgou como bom ou como ruim? Aí você pode fixar outra informação, uma informação positiva ou uma informação negativa. Depois, quando esse pai recebe a informação, para esse pai foi uma informação positiva, esse filho, ou foi uma informação negativa? Nesse momento já podem criar os vínculos, né? Os laços genéticos entre pai, filho e mãe. E aí, esse laço é positivo ou é negativo? Depois vem os outros familiares quando recebem a informação. Eles veem aquela gravidez como algo bom? Os irmãos, como é que receberam aquela gravidez? Então, perceba que antes de você nascer, você já pode nascer com muitos padrões negativos. Assim como tem muitas pessoas que já nascem com padrões positivos em função de que a gestação foi muito tranquila, a gente já pega todos os padrões negativos. Enquanto a criança está no útero da mãe, ela recebe toda a alimentação, tudo que ela precisa, inclusive padrões mentais e emocionais. São passados para esse bebê. Então veja como sim a gente tem essa tendência de carregar esses padrões. Agora, uma coisa importante é aquela pergunta, né, como diminuir esses padrões através da educação emocional, através do controle dos seus pensamentos, das suas emoções, através de ferramentas de limpeza. Eu e a Tchelle, a gente trabalha nos nossos cursos online e nas nossas assessorias individuais muitas técnicas de limpeza de padrões familiares, ancestrais, genéticos. Existe como alterar isso. Existe como. Isso a gente trabalha muito, porque assim como a gente constrói esses padrões, a gente pode desconstruir. E mesmo a gente vindo de uma realidade negativa, é possível a gente alterar, e isso não é determinante do quão vitorioso a gente vai ser na vida, né, Alexandre? A gente pode ser vitorioso independente desses padrões. Isso são, né, tendências, mas você tá aí e todo o conteúdo que a gente traz para vocês é justamente para diminuir esses padrões negativos e materializar padrões positivos. Tem como limpar desde essa primeira informação que você teve. Exatamente, isso é bem especial e bem importante. Vamos ver o que a Kika falou aqui. Gratidão por esse vídeo, melhor hora não poderia ter chegado. Muito obrigada, querida, muito bom. Vamos ver, a Mac Fênix está falando. Eu tenho um lado meu que me induz a péssimos pensamentos. Como virar esse estado? Todos nós temos esse lado, que é a nossa amígdala cerebelar, a área do medo, a área da preocupação. Todos nós, gente, temos dentro de nós como se fosse assim, ó, os desenhos, o anjinho e o diabinho, né, Tchelle? A gente tá o tempo inteiro nessa dualidade. A dualidade, ela existe na mente de todos nós. Agora, Fênix, eu quero te perguntar, qual é a tua decisão? Quem você vai alimentar? Você tem 2 leões na sua mente. Qual vai ficar grande? Aquele que você mais alimentar. Então, esse lado que induz a péssimos pensamentos existe em todos nós.
Agora, todos nós temos que ter o comprometimento com nós mesmos em decidir qual desses leões que a gente vai alimentar. É verdade. E muitas vezes, quando tá muito difícil, quando esse leão do pessimismo, ele tá muito grande, podem ter ideias, crenças genéticas, crenças muito profundas, que por mais que você se esforce, limpe a mente, queira se manter bem, ele volta. Então, para isso é muito importante essas ferramentas de limpeza. Se isso é muito forte, se você se trabalha já há muito tempo e isso não passa, tem como limpar esses padrões enraizados. Exatamente, tá? Isso é bem importante. Olha, tá dizendo. Meu pai nunca quis ter filhos e minha mãe sempre quis ser mãe. Ótimo, então tu tem aí um lado positivo, que é da tua mãe, e um aspecto negativo, que é do teu pai. Então, digamos que tem uma neutralidade nesse caso, né? Então, a coisa mais importante é a gente tomar consciência, gente, que Ui, comecei a digitar aqui. A coisa mais importante é a gente tomar consciência de que, independente desses padrões, que eles nos afetam sim, eles nos alteram sim, mas que, independente disso, a força interior que nós temos dentro de nós mesmos é o que nos impulsiona para a mudança. Porque veja, vocês já devem ter visto isso na vida, né? Às vezes a gente observa pessoas assim, filhos de pais que têm toda uma estrutura, pessoas que teriam tudo para dar certo e não evoluem na vida. E o contrário acontece, pessoas que nascem em condições muito debilitantes, em condições desfavoráveis, vão lá e se tornam vitoriosos, vencem na vida, concretizam os seus objetivos. E nós temos esse livre arbítrio, nós temos um cérebro, 24 horas e uma vida inteira para realizar tudo aquilo que a gente quer. Então, como a Tchelle falou, nós somos para vocês agentes de apoio, de acolhimento, para pegar na mão de vocês quando algo não está funcionando e direcionar vocês. Agora, o que faz toda a roda girar é o que está dentro de vocês. Ninguém pode operar uma mudança por vocês. A gente só pode ser um instrumento, uma ferramenta. Então, quando as pessoas chegam e agradecem a gente, e mandam depoimentos e falam do nosso trabalho, a Lurdinha agora tá dando parabéns, muito obrigada, querida. A gente realmente fica muito feliz com o carinho e muito feliz em saber que a nossa missão, ela tá sendo alcançada, atingida, que a gente tá conseguindo transformar vocês. Só que tem uma questão, a gente só pode transformar quem quer ser transformado. Então, vocês que estão aqui, vocês são o seu grande sucesso, vocês são a causa de tudo isso. Então, isso é muito importante. Essa motivação de mudança, ela é maior do que qualquer condição que a gente tenha na nossa vida. Seja a condição de demora, seja a condição familiar, a gente tem como reverter essas condições. E isso é o que precisa ficar presente para vocês. Que vocês são perfeitos, que vocês têm uma mente incrível, maravilhosa e que vocês têm a nós. Saibam que vocês têm a nós para quando o barco ficar muito difícil de ser pilotado. É pilotado que se fala? Barco? Navegado. Enfim, mas vocês têm pessoas para dar direcionamento. Agora, vocês são o motor que vão fazer tudo isso girar a favor daquilo que vocês querem. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, Ellen, para ver se tem mais alguma... Acho que trancou aqui. O que aconteceu aqui no Instagram? Aconteceu alguma coisa no Insta que a gente... Tem! Funcionou. Vocês são gêmeas! Vocês são maravilhosas! Não! Essa dúvida não é uma dúvida de conteúdo. Querida, muito obrigada pelo teu carinho. Nós não somos gêmeas, a gente tem bem pouquinha diferença, 1 ano e 3 meses só. Por isso que acham que são gêmeas. Gabriel tá mandando corações apaixonados. Olá, querido. Olá, Dé. Olá, Emanuel. A Miley que tá falando, eu sou puro amor, mas eu sofro.
Mas eu vou te dizer uma coisa, Malilique, que pra gente ser o puro amor, a gente tem que ter coragem. E coragem diz respeito a seguir e ir além, apesar do sofrimento, apesar das limitações que possam vir. Porque é incrível, sabe? Mas eu conversava hoje de tarde com uma cliente minha e eu falei pra ela, às vezes a gente tem medo daquilo que é bom. E isso parece insano, mas é verdade. Ainda mais essa questão do amor puro, porque a maioria das pessoas não sabe o que é amar. Então, você lida com um mundo que na sua maioria está muito doente. A maioria das pessoas não sabe o que é amor. Então, quando você tem um puro amor, você sofre. Claro que você sofre, você sabe que sofre porque as pessoas não sabem o que é isso. Mas não se deixe levar por isso. Ame, curta, se entregue, ame incondicionalmente. Entregue todo o seu amor. Você vai ver que conforme os anos vão passando, a gente vai ter cada vez mais pessoas com esses reconhecimentos, com essa energia. Ótimo, exatamente isso. Vamos só dar uma olhadinha aqui o que temos mais de comentários, se temos mais alguma pergunta. Oi, boa noite, manda beijo pra nós, minha filha Valentina. Oi, Vera, querida. Beijo pra Valentina. Beijo, Vera, beijo, Valentina. Muito obrigada pelo amor de vocês. Ela tá dizendo, vocês são luz, querida. Muito obrigada. Olá, Claire! Olha quanta gente! Olha quanta gente, que bom! Eba, Vera, corações! Então, gente, que sejamos amor, né? Que sejamos o mais puro amor, porque o amor transmuta. A gente precisa realmente de coragem, mas é através do amor que a gente transmuta todas essas emoções. Vamos ver, acho que não entrou mais nenhuma pergunta, então eu vou dar um oi para todo mundo que tá aqui. Pra Vera, já mandei beijos, pra Andréia, funcional, pro Gilberto, pra Claire, nossa amada querida, pra Nutri Gabi Zanoni, Ayada, beijo pra todo mundo, Gabriela. Muito bom ter vocês aqui, gente, muito, muito bom, muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente fica realmente muito feliz com todos esses comentários e é muito bom a gente sentir essa missão, né, Tchelle? A Vera tá perguntando como colapsar os meus desejos. A forma mais fácil de a gente colapsar os nossos desejos é a gente vibrar amor. Por isso que a gente precisa de coragem. Isso aí. É a gente vibrar amor, a gente vibrar alegria, a gente agradecer os nossos desejos antes de ter. Porque quando a gente pensa, a gente colapsa. E nesse momento esse desejo já existe. Então você precisa manter o agradecimento, o amor, as emoções elevadas na sua vida para que o tempo de manifestação sustente isso que você quer colapsar. Certo? Porque por que ela fala colapsar? Colapsar a gente chama colapso da função de onda, é quando a gente cria algo que a gente quer na nossa mente através de um pensamento. Só que quando a gente pensa, a gente vive num mundo material. Para que esse desejo vire uma realidade concreta, palpável na nossa vida, e isso leva um tempo. A gente precisa ter, tecnicamente falando, um decaimento atômico dos átomos, que significa o pensamento virar uma realidade, uma matéria na nossa vida. Então, enquanto isso tá decaindo, enquanto isso está se formando para ser manifesto nessa realidade, a gente precisa manter as boas emoções, os bons pensamentos, a gratidão, a alegria. Essa é a fórmula. Vera, volta ali e escuta desde o início, que a gente conversou bastante sobre o que acontece que os desejos acabam demorando. E toda essa live foi falando sobre isso, né, Ellen? Exatamente. De como você pode fazer para conseguir que os seus desejos se realizem de uma maneira mais rápida e mais fácil, tá? Aqui no Insta vai ficar gravado, você pode ir lá, vai ficar por 24 horas, no Facebook a gente deixa lá na nossa linha do tempo, você pode olhar
quantas vezes você quiser. Podem nos mandar dúvidas, que semana que vem a gente tá aqui de novo com vocês. Oba! E nos mandem dúvidas, perguntas, casos, porque daí a gente pode preparar também para a live da semana que vem. A Ana tá falando que as emoções que mandam, com certeza as emoções que mandam, e o Instagram tá nos dizendo que temos 20 segundos. Beijos, meus amores! Muito obrigada pelo amor e pelo carinho de vocês. Tchau, tchau!